E olha, foi a primeira mulher, a primeira soldado da Polícia Militar assassinada nessa onda de violência que atinge a capital paulista e também a região metropolitana. Eu estava conversando agora há pouco com o Renato Lombardi, nosso comentarista de segurança, e ele me disse que quando essa PM foi assassinada na porta de casa, em frente à filha de 11 anos, quando essa notícia chegou no Copom, na central onde ficam os policiais que recebem as ocorrências na Polícia Militar, todo mundo ficou em pânico. Houve aquele silêncio. Imagina o desespero, né? Ela trabalhava lá até outro dia, estava na área administrativa e foi morta a tiros, pelo menos 10 tiros aqui na zona norte de São Paulo. A nossa equipe acompanhou. Atrás da área isolada, vizinhos com medo custavam a acreditar na morte da policial. A soldado Marta Umbelina da Silva, de 44 anos, estava de folga. Ela foi baleada quando chegava em casa na Brasilândia, zona norte de São Paulo. As primeiras informações apontam que a policial estava sozinha dentro do próprio carro. Ela veio dessa direção para o veículo aqui desse lado da rua, na contramão, desceu, foi até a entrada da garagem, abriu o portão e voltou. No momento em que ela iria assumir novamente a direção, ela foi abordada por um único homem que estava a pé. O primeiro tiro teria sido disparado a queima-roupa. A cápsula é esta aqui, de uma pistola .40. Mesmo ferida, a policial tentou correr em direção à própria casa, só que o atirador foi atrás. Teriam sido pelo menos mais 6 disparos. O parte-chinelos da policial ficou aqui. Ele está no meio das várias cápsulas que ficaram espalhadas aqui no asfalto. Vizinhos ouviram os tiros e socorreram a policial. Ela foi colocada no próprio carro e levada ao hospital, mas não resistiu. Testemunhas viram quando o bandido entrou em um carro escuro que ficou parado no outro quarteirão. A policial era separada e tinha 3 filhos. A mais velha é esta jovem, de 22 anos. Ela não quis falar. Desde o início dos ataques contra policiais, este foi o primeiro caso em que uma policial feminina foi morta com características de execução. E olha, mais um policial militar foi baleado na noite desse domingo. Dessa vez na zona sul de São Paulo. Alexandre Colim, eu sei que você acompanhou essa história da policial, acompanhou essa outra história também. Essa violência não tem fim, Colim. O que é que aconteceu nesse caso? Nesse caso específico, Juliano, você está vendo ali o policial. Esse caso específico que você está observando, viu, Juliano? Você está vendo aí o veículo utilizado pelo policial. Um policial, desse caso que você falou especificamente, aconteceu em um posto de combustíveis, isso no bairro do Grajaú. Os criminosos teriam chegado ali numa moto, anunciaram ali o assalto. O policial teria tentado impedir, mas ele acabou sendo baleado. Você está vendo a área o local ali, o carro atingido, a moto que provavelmente foi utilizada pelos criminosos, e os disparos, Juliano, você está vendo que é uma arma de grosso calibre, capaz de deixar uma marca daquelas na parede de concreto, Juliano. Esse policial foi socorrido, permanece internado, Colim? Está internado, ele foi transferido, foi socorrido no primeiro momento e levado para o hospital do Grajaú, e agora ele deve seguir para o hospital da Polícia Militar, Juliano. A gente está vendo imagens deste posto de combustível, palco de mais um atentado contra policiais. E não são só PMs, gente, que sofrem com isso, não. Policiais civis, policiais federais, e a gente tem agora a história de um agente penitenciário. Todo mundo que trabalha com segurança corre risco desse tipo de coisa. Ou está trabalhando fazendo um bico e para que essa história de bico não existe. O policial ganha tão mal que ele é obrigado a trabalhar fora do horário dele para sustentar a família. Você vai ver agora que esse agente penitenciário voltava de um churrasco com a família quando foi assassinado. Balançou. O agente penitenciário Juarez Benedito Ferreira Alves, de 47 anos, dirigia este carro quando foi atingido por vários tiros. Ele voltava de um churrasco com o irmão e a cunhada. Os tiros partiram de 2 motoqueiros que se aproximaram quando o carro parou no semáforo. Foram cerca de 10 disparos. O agente penitenciário chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O irmão dele, José Nilo Ferreira Alves, de 36 anos, que estava no banco do passageiro, levou um tiro nas costas e teve que passar por cirurgia. Parentes do agente penitenciário disseram que ele nunca falou sobre ameaças. Apesar da profissão arriscada, não tinha o hábito de andar armado. A cunhada, que também estava no carro e não ficou ferida, disse que eles não perceberam que estavam sendo seguidos. Testemunhas contaram à polícia que uma das motos, usada por um dos suspeitos, estava sem placa. Imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime podem ajudar nas investigações. Gente, é uma história mais terrível que a outra, né? Policial ferido no Grajaú, agente penitenciário morto em Guarulhos. E o pior é que teve mais violência essa madrugada. Renato Lombardi, essa violência não para. A gente teve pelo menos mais 6 pessoas baleadas só nessa madrugada, Lombardi. Bom dia.
Bom dia, Juliano. Bom dia a todos. Pois é, Juliano, são 90 policiais militares mortos este ano, são 18 agentes penitenciários mortos. É uma situação realmente, a gente pode até falar em descontrole, não dá para dizer que é um descontrole total, mas o que está caminhando para isso, e porque parece que não tem fim, essa guerra não tem fim, a polícia não consegue diminuir, impedir. Ou então, conversando com um oficial da Polícia Militar, que faz parte de uma associação, ele disse que muitos policiais que fazem o bico estão se recusando a trabalhar em postos de gasolina, em lojas, em bares, em estabelecimentos comerciais, exatamente com medo. Outros policiais estão tentando sair da própria corporação, pedindo baixa. Como você disse na conversa que nós tivemos, quando do anúncio exatamente da morte da policial feminina, houve um silêncio no Centro de Operações da Polícia Militar. Algumas policiais militares que conheciam a policial choraram. Outros policiais, depois do silêncio de quase 3, 4 minutos, se revoltaram, dizendo que é necessário realmente o governo tomar uma posição firme e forte para colocar o criminoso no devido lugar e, ao mesmo tempo, para esclarecer os crimes e simplesmente identificar e prender. É preciso fazer isso. Uma parte da Polícia Civil está trabalhando neste caso, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Mas é preciso que todos os demais departamentos da Polícia Civil se engajem nesta situação. Com certeza. E, ao mesmo tempo, Juliano, também o Ministério Público e o Poder Judiciário, porque, nesse momento, é fundamental que se unam forças para diminuir, para dar tranquilidade, não só à corporação policial, como também para a sociedade, né, Juliano?